Minha gente, finalmente a gente finalizou a introdução da série Reset e já estamos caminhando, né, nesses 2 últimos episódios que foram lançados, na fase do desenvolvimento. Se por algum motivo você não sabe de que série estou falando da série Boys Love tailandesa chamada Reset, que está sendo exibida no canal 3, né, na TV aberta na Tailândia. Série essa que é produzida aí pela produtora Broadcast Thailand, que é a empresa responsável por produzir os lacornes dessa emissora. Quando saiu o primeiro episódio dessa história, eu fiz um vídeo já falando para vocês como que seria a estrutura dessa produção, que ela teria ali mais uma estrutura de Lacorne e Lacorne do Canal 3, e que no decorrer dessa história muita gente poderia estranhar a produção. E isso está acontecendo. Para você já entrar sabendo, as características das produções feitas pela Broadcast são produções que misturam melodrama com elementos culturais tailandeses, com tradições e crenças espirituais, conflitos familiares e, no caso dessa história, a gente vai ver ali um pouco da indústria do entretenimento também. A qualidade das produções também é elevada, né, com ênfase em cenários bem elaborados e atuações intensas. A princípio, nesse BL, você pode achar as atuações meio estranhas, principalmente se você não consome lacornes, principalmente lacornes do Canal 3. A gente tem expressões faciais exageradas, gestos amplificados, tons de voz carregados, né, para transmitir sentimentos, né, como amor, raiva, tristeza ou vingança. Mas isso, nesse caso aqui, não é um erro de atuação, tá? É proposital. Então, já entre sabendo que a gente vai ter aqui uma atuação mais teatral. Os vilões, por exemplo, têm maneirismos exagerados, como risadas malévolas ou olhares penetrantes, enquanto os protagonistas exibem aí bastante vulnerabilidade, ou seja, chora, sofre, igual uma novela mexicana, exatamente para conseguir conquistar a simpatia da audiência logo de cara. As cenas de diálogo são carregadas de pausas dramáticas, o que dá uma leve impressão de que você está assistindo uma peça de teatro. Ou seja, gente, Reset é um baita de um melodrama. E esse é um estilo muito característico da Broadcast. E então, teremos um BL com uma estética de Lacorne, com atuações típicas de Lacorne, com desenvolvimento típico de Lacorne, com clímax típico de Lacorne. Mas bora falar um pouquinho sobre Reset? Imagine que você tivesse a chance de voltar no tempo e enfrentar os seus piores traumas. Tudo isso com a consciência do que esses traumas significam. Imagine também você vivendo no meio de uma indústria que mais destrói do que consagra. E mesmo nesse ambiente, você podendo então reencontrar um amor que sempre esteve ao seu lado, mas que você não via. Então, essa é a premissa da série Reset. Como eu disse, a série é produzida pela Broadcast Thailand e é exibida como um lacorne no Canal 3. E nessa história, a produtora resolveu mergulhar sem medo em um melodrama emocionalmente denso, amparado ali por 2 protagonistas bem complexos. No início dessa história, o Armin é apresentado como um astro em ascensão, até que a sua vida colapsa publicamente, né? No ápice da fama, quando ele descobre uma traição tanto do seu companheiro com o seu melhor amigo, o que segue ali uma briga física com uma morte trágica. Morte. Digo morte, entre aspas, porque quando Armin achava que era o fim, ele desperta no passado, lá no início da sua carreira, né, com uma plena consciência do que estava por vir. Um ponto importante que precisamos levar em consideração é que a história usa esse negócio de volta no tempo não como uma curiosidade narrativa, mas apenas como uma metáfora, e uma metáfora bem brutal. Marcado por traumas, o personagem Armin se mostra como um personagem emocionalmente volátil. As suas reações são bem explosivas em alguns momentos. E são exatamente esses momentos de explosão que têm sido motivo de críticas, né, por uma parte do público. Exatamente por achar tudo muito exagerado. E também por conta de algumas atitudes do personagem não condizer com as atitudes do personagem na novel.
Já que na novel trata tudo de uma forma muito mais lúdica, né? O personagem traz uma madureza diante de toda a situação que realmente é bem difícil de comprar. É bonito de ler, é bonito de admirar, mas não condiz tanto com a realidade. Então as atuações são meio exageradas? Elas são exageradas. O personagem não é tão maduro quanto na novel? Não. Ele erra, ele tropeça e ele toma atitudes que não são tão agradáveis de ver. Mas, no meu ponto de vista, analisando a produção, funciona. As reações explosivas e a atuação exagerada é como uma extensão narrativa do que o personagem carrega. Culpa, raiva, frustração, solidão e, acima de tudo, decepção. Então, a escolha, né, para um estilo de atuação mais teatral dialoga com a proposta da série, que não busca um realismo absoluto, mas sim um realismo emocional amplificado. O Armin, ao reviver situações que o levaram à morte, age como alguém que carrega conhecimento de duas vidas, o que ele sabe versus o que os outros ainda não viveram. Isso gera uma tensão constante que o ator expressa através desses rompantes carregados de explosão, até mesmo com uma fisicalidade intensa. Então, dentro dessa série, faz muito sentido o comportamento do personagem, pois eles estão focados aqui em demonstrar o estado psicológico que esse personagem está ao vivenciar aquela situação, que não é nem um pouco fácil. Além disso, a gente ainda tem a escolha estética da série, né, que é o melodrama. Como eu falei no meu vídeo, né, que é algo típico dos Lacornes exibidos no Canal 3 e produzidos pela Broadcast Thai. Então, o que está acontecendo nessa produção não é erro e nem descuido, é estratégia. A performance carregada do Armin, os vilões trazendo um ar mais caricato, a grande exploração, né, dos momentos emocionais e de tensão. Tudo isso reflete o estilo dramático e clássico dos Lacornes do Canal 3. Essas produções utilizam, né, esse exagero como uma ponte direta até o espectador. Inclusive, na própria série, eles fazem questão de deixar claro que eles vão seguir por um caminho diferente da novel. Enquanto o Armin da novel deixa os seus inimigos para trás, na adaptação o personagem decide e verbaliza isso, que não vai fugir, e sim encarar esses inimigos de frente. E isso acontece porque esse tipo de produção precisa desses momentos de alta tensão. Então, por isso, eu não canso de dizer que o Pond está fazendo um ótimo trabalho. Quando ele entrega uma atuação mais emocionalmente densa, ele tanto entrega uma expressão artística, quanto demonstra a catarse do personagem. A gente consegue perceber que o personagem não está apenas em busca de justiça, ele está tentando reescrever a sua história, mas talvez o que ele precise mesmo seja entender que alguns capítulos não podem ser apagados, apenas ressignificados. E isso ele já começa a entender agora nesse segundo episódio da fase do desenvolvimento. Então, até que essa jornada desse herói seja concluída, ela vai ser construída em cima de muito exagero, porque é o que esse tipo de drama pede, e também para reforçar o estado psicológico do personagem. Do outro lado dessa narrativa, a gente tem o Tada, um empresário poderoso, seguro de si, mas com um coração emocionalmente exposto. Ele é ali o primeiro fã do Armin, né, o admirador anônimo que o acompanhou silenciosamente desde o início da sua carreira. E agora, nessa linha temporal, ele escolhe não mais amar o Armin em segredo. Tada é o contraponto perfeito para o personagem Armin. Aonde o Armin é raiva, o Tada é contenção. Aonde o Armin é impulso, o Tada é estratégia. Mas isso não isenta o personagem de ter as suas inseguranças, como a gente viu no último episódio lançado, com o Tada tendo ali um colapso emocional. A cena da discussão entre os dois
não é apenas sobre desentendimentos amorosos, é sobre dois homens tentando se entender através do abismo do tempo, da dor e do não dito. Ou seja, pode até não parecer, mas tudo é muito profundo. Como eu disse, o Tada é literalmente esse ponto de equilíbrio com o personagem do Armin. Então, o Peter Pan vem com uma atuação mais contida, mais equilibrada, é mais precisa, quase econômica, mas ainda assim tem muita força. Então, o relacionamento desses dois personagens é meio que o eixo emocional de Reset e também o seu ponto de maior tensão dramática. A história começa com uma relação meio desequilibrada, né, já que o Tada conhece o Armin mais profundamente, mas aos poucos, né, através da convivência, das discussões, das falhas e principalmente da revelação, né, que o Tada sempre esteve lá como fã, com um apoio invisível, o afeto então começa a florescer mais ainda e se tornar muito mais real. E a cena, né, a primeira cena de intimidade dos dois no último episódio que foi ao ar, vem exatamente para selar essa relação. Outro ponto bastante interessante dessa série é a crítica ácida que eles fazem à indústria do entretenimento. O Armin é apresentado para nós como uma vítima de uma engrenagem cruel, em que rivalidade, fama e ganância ceifam não somente carreiras, mas também vidas. E o Tada, embora faça parte desse sistema, usa a sua influência para proteger, né, subvertendo o estereótipo. Apesar de, em um momento passado, ele já ter feito parte dessa mesma engrenagem. Então, no final das contas, Reset não é uma história somente de viagem no tempo, é uma narrativa multifacetada sobre trauma, redenção, amor e os desafios de navegar em um mundo cheio de traições e pressões. A viagem no tempo serve apenas como um dispositivo para explorar questões mais amplas. O Ponge está fazendo um ótimo trabalho em nos apresentar um personagem tentando sobreviver no meio de um caos emocional. E o Peter Pan, com seu personagem, traz a calma de um amor silencioso. Juntos, esses dois personagens encarnam o desejo de serem compreendidos e amados, mesmo com todas as cicatrizes que ambos possuem, porque com certeza as cicatrizes do Tada também ainda serão exploradas. A gente acabou de entrar no desenvolvimento. Então, é por conta de todos esses pormenores que eu estou gostando bastante dessa série, pois ela está entregando tudo aquilo que ela se propôs a entregar e até diria um pouquinho mais. Como eu disse no meu vídeo lá no primeiro episódio, talvez algumas pessoas possam acabar não gostando, né, da atuação ou do rumo que o roteiro está tomando. E tá ok, é compreensível, né? É questão de gosto, mas dizer que esses elementos são um erro na produção, não são, porque o estilo é esse. Eu acho que a única coisa que eu pontuaria como um ponto negativo nesses episódios que já saíram seria ali um problemazinho de ritmo que a gente teve no quarto episódio. A galera deu uma perdida ali, deu uma patinada, mas já nesse quinto episódio eles recuperaram o fôlego. Outra coisa que eu vi algumas pessoas pontuarem foi o fato do Armin não ter percebido que esse fã número 1 dele sempre foi o Tada, porque era meio que óbvio. Eu entendo que a história precisava, né, dessa descoberta para utilizar como um ponto de clímax na narrativa. Então, por isso, eu consigo comprar que ele não percebeu, né, durante essa conversa, né, dessa cena, porém, outros pormenores são difíceis de comprar. Como, por exemplo, ser sempre a mesma pessoa que entrega os presentes e ele não reconhecer. Ou o fato da letra, né, na hora das dedicatórias, ele também não reconhecer. Então, isso meio que acaba quebrando esse clímax todo na hora da descoberta, porque passa a impressão que o protagonista é meio lerdo. Mas, se a gente levar em conta o estado psicológico desse personagem, se torna um pouco mais aceitável comprar essa narrativa. Então, essas seriam as minhas reclamações em relação à série até esse momento.
Mas é isso, gente. Eu precisava vir aqui falar sobre essa série, esclarecer algumas coisas sobre ela, falar o que eu tô achando e ouvir também a opinião de vocês, né? Como eu sempre digo, os comentários estão aí para vocês falarem. E agora a gente só volta a falar novamente dela quando a gente finalizar a fase do desenvolvimento.